Olá, sejam muito bem-vindos ao Band Entrevista. E vivemos um momento de grandes desafios para todos nós, para as nossas famílias, empresas e principalmente para os nossos gestores públicos. Quando nos deparamos com incertezas e com a pandemia, inseguranças, nos voltamos para as nossas instituições e notamos como são fundamentais para prestar serviços públicos de qualidade. E quando pensamos em serviços públicos, o primeiro contato feito com o contribuinte é sempre do gestor local. No Brasil, mais precisamente, mais de 5.568 prefeitos. E o que o eleitor espera a quem confere a função pública? No mínimo, educação, saúde, bem-estar, infraestrutura, também mobilidade urbana, desenvolvimento socioeconômico, ordem pública e ainda eficiência e transparência fiscal. Esses são justamente os pilares do Prêmio Cidades Excelentes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Áquila, que terá como bússola o Índice de Gestão Municipal Áquila, o IGMA, idealizado pelo Instituto Áquila de Gestão. E quando somos inundados por notícias que preocupam a nossa sociedade, é nosso compromisso abrir espaço para e valorizar também as boas iniciativas, aquelas cheias de inovação e de criatividade. E para falar sobre o prêmio e a respeito do trabalho dos nossos gestores públicos, temos o prazer, a honra de receber aqui no nosso estúdio o presidente do Instituto Áquila, Raimundo Godoy. Presidente, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Muito prazer. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, participando desse momento, diria, histórico, né? E é histórico mesmo. A gente falava, presidente, como é importante a gente valorizar boas práticas. Agora, eu imagino o desafio do senhor, dos seus colaboradores, do Instituto Áquila, de fazer essa avaliação de mais de 5.000 municípios. Como é enfrentar, presidente, esse desafio e quais são as métricas já definidas para esse prêmio? Nós tem 12 anos de trabalho, 20 anos prestando serviço no setor público. Então, são exatos 21 anos de prestação de serviço no setor público. Nós trabalhamos sempre no setor privado. Quando tivemos a oportunidade de realizar um trabalho de melhoria de gestão junto a um órgão público, exato a Prefeitura de Uberlândia, nós começamos a fazer as comparações. E nos últimos 12 anos nos dedicamos integralmente a construir algo que pudesse classificar todos os municípios brasileiros. Então somos 20 profissionais trabalhando, 12 anos de trabalho, e chegamos com 39 indicadores, hoje são 41 com os 2 do Covid, e com 5 eixos, 5 pilares estruturais que fazem uma cidade excelente. Agora, presidente, para fazer essa avaliação num momento como esse, eu imagino, a gente falava que os municípios enfrentam grandes desafios inimagináveis. Eu acredito que nenhum prefeito que foi eleito, ele pensou em algum momento que teria pela frente a administração de uma pandemia. Como avaliar o desempenho desses prefeitos frente a tantos desafios? A pandemia, ela atua em um eixo estrutural importante, que é a saúde e bem-estar. Mas tem os outros eixos. Então, ele tem que dedicar um foco especial diariamente no eixo saúde e bem-estar, para que enfrente a situação como ela se apresenta. E dentro do seu município, tomar as medidas preventivas necessárias para que toda a população esteja assistida. Os outros pilares, ele também tem que dedicar um tempo interessante para eles. Por exemplo, no caso da educação, estamos, como causa e efeito, o pilar educação foi também muito afetado, porque temos toda a situação do ensino remoto, o ensino virtual. Então, foi afetado diretamente. Então, é outra tecnologia que ele precisa adaptar, criar adaptação com a equipe da Secretaria de Educação. E a infraestrutura e a mobilidade, preparar também a cidade para que isso funcione normalmente. E não pode parar de criar riquezas, né? Que é o desenvolvimento socioeconômico. Nós temos hoje aí, 14 milhões de desempregados, então tem que criar uma condição de crescimento, né? Agora, o senhor já citou, presidentes, educação, saúde, mobilidade, desenvolvimento socioeconômico, são temas fundamentais
para o pagador de imposto. E ele espera ter isso em contrapartida. A gente vai ter tempo, inclusive, de esmiuçar aqui no programa, nesse nosso bate-papo, esses assuntos que são fundamentais e precisam estar nos focos aí dos nossos gestores públicos. Agora, para iniciar, já explicando e detalhando, presidente, o prêmio, eu sei que tem categorias. Certo. Os prefeitos, eles vão competir entre eles, é uma competição nacional, né? Então, Isso mesmo. o prefeito de uma determinada cidade, ele vai competir com o prefeito do seu segmento. É isso mesmo. Até 30 mil habitantes, depois até 100 mil e mais de 100 mil. Exato. São 3 blocos. Até 100 mil, até 30 mil habitantes, porque 87% dos municípios brasileiros estão abaixo de 50 mil habitantes. Então, o primeiro bloco de até 30 mil habitantes. O segundo vai de 30 a 100 mil e o terceiro vai acima de 100 mil. Muito bem. Então, todos estão concorrendo porque a plataforma do IGMA, ela dá esse espaço para todos os municípios. Nós conseguimos, com esse trabalho, ter as métricas idênticas para todos os municípios. E ele está disponível. Então, o senhor gestor público ele pode tranquilamente acessar sua cidade e ter ali o raio-x daquele momento. Isso é muito dinâmico, porque todo dia, à medida que a prefeitura alimenta o sistema, o nosso Big Data busca informação e já muda a pontuação da prefeitura dentro daquele eixo. Muito bem, então, quer dizer, todos estão concorrendo e competindo entre si. Eventualmente, se ele tiver um projeto interessante que ele está já executando, ele pode inscrever também no nosso site ou esse projeto que ele será avaliado. Então, a competição é saudável, né? Saudável em que ponto? Essa iniciativa, ela busca o quê? Uma visão de futuro. Quer dizer, busca que todos possam ter projetos de melhoria. Rodrigo, olha que coisa interessante. Nós temos 5.570 municípios. Se todos fizerem 5 melhorias estruturais por ano, são 27 mil. Em 4 anos, são 111 mil. Se cada um impactar em 200 mil a vida do cidadão, nós temos 20 bilhões de melhorias estruturais implementadas. Isso é algo que eu acho que o Brasil nunca viveu. Por isso que nós estamos sempre olhando para o futuro. Quer dizer, esse é o momento de olhar para o futuro com pragmatismo. Quer dizer, fazer acontecer. Como fazer para que as coisas aconteçam na minha cidade? Isso é fundamental, e até para o nosso telespectador, nosso ouvinte, entender, o que a gente está falando aqui é de uma espécie de Olimpíada entre prefeituras. Exatamente. E aí mesmo. Vai ter lá o medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Quer dizer, nós vamos ter nos estados aqueles melhores destaques dentro dessas 3 categorias, e isso depois vai para um prêmio nacional, né? Que vão pegar as melhores dentro dos blocos e premiar, né? A premiação em outubro, né? Premiar aquele bom gestor, né? E isso é fundamental. Agora, presidente, faltava uma análise mais pormenorizada, até porque vai ser um indicador para o próprio eleitor. É isso mesmo. É um indicador de qualidade. Então, aquele prefeito que passa nesse teste, que é o escolhido, ele ganha lá uma marca de uma boa gestão. Esse que é a apresentação do livro. Ele diz assim, o que premia um bom gestor? Quer dizer, um bom gestor público na sua cidade, como que ele é reconhecido? Isso falta no Brasil. Então, esse prêmio vem para dar essa transparência. Ele realmente fez uma boa gestão, tem um reconhecimento, recebe um prêmio. Então, isso é uma corrente, né, do ciclo virtuoso do crescimento, né? Isso é fundamental e por isso que hoje estamos falando sobre o prêmio Cidades Excelentes do Grupo Bandeirantes de Comunicação do Instituto Áquila, com o presidente do Instituto Áquila, Raimundo Godoy, que está com a gente. E olha, a gente vai falar ainda sobre educação, sobre saúde, quais os deveres dos gestores públicos municipais, aqueles que estão direto com a população, direto em contato com a população. Então tem muito assunto ainda para a gente conversar aqui, não saia daí, a gente volta em seguida. Estamos de volta com o Band Entrevista e hoje falando sobre o prêmio Cidades Excelentes do Grupo Bandeirantes de Comunicação com o Instituto Áquila, conversando com o presidente do Instituto Áquila, Raimundo Godoy, que está com a gente, tem uma longa experiência de consultoria Brasil afora. Eu queria aproveitar a sua experiência, presidente, sabendo da realidade, eu sei que o senhor viaja muito, conhece muito realidades locais, a perguntar ao senhor sobre aquilo que o senhor falava no primeiro bloco, educação. Sempre se fala que a educação é o futuro do Brasil
E os gestores públicos foram pegos de surpresa em meio à pandemia e tiveram que acionar, por exemplo, sistemas de aula remota, sistemas de teleaula, e muitos não estavam preparados para isso. Essa pandemia, ela mostrou que o nosso gestor público ele precisa estar mais preparado, presidente? Ele precisa estar preparado para enfrentar os problemas como eles se apresentam. Quer dizer, ele assume um município, uma cidade, tem 48 meses para fazer as suas transformações em função de um plano de governo. Quando ele chega na prefeitura, ele encontra uma série de trabalhos que estão em andamento e alguns problemas que vão surgindo. Então, ele tem que ter o quê? A capacidade de enfrentá-los e resolvê-los. Como você citou, Rodrigo, essa pandemia, como ela veio, a educação foi diretamente afetada. E eu acredito que poucos municípios brasileiros estavam preparados para enfrentar a situação como ela se apresentou. De ter as aulas virtuais, aulas remotas, os professores preparados, os alunos com a infraestrutura de casa, o espaço dentro de casa para aprender. Então, foi realmente um momento assim, muito difícil que teve que ser enfrentado. E nós tivemos bons aprendizados, né? Sempre tem uma boa prática. A gestão nos ensina que sempre tem algo a aprender e sempre tem resultado a ser compartilhado. Agora, presidente, falando da educação e dessa necessidade, por exemplo, de ter um sistema tecnológico, de informática, que permita o professor dar uma aula remota. A gente viu que muitos municípios não estavam preparados, alguns sim, já conseguiram implementar rapidamente, temos ótimos exemplos, bons exemplos, Brasil afora, e é importante porque o Prêmio Cidades Excelentes vai valorizar esse bom exemplo e que sirva de exemplo para outros municípios. Agora, aqueles municípios que não investiram, por exemplo, em tecnologia para se prepararem para um momento como esse, aí a gente entra no outro eixo, que é esse equilíbrio socioeconômico. Né? No Brasil, há muitas cidades ainda, presidente, com um desequilíbrio financeiro? 40%. Olha só. É como se você tivesse uma empresa onde 40% dos seus produtos são deficitários. Então, 40% das cidades brasileiras estão abaixo de 50 pontos. Quer dizer, a plataforma mede de 0 a 50, de 0 a 100 pontos. De 0 a 50, a cidade é crítica. De 50 a 65, está em desenvolvimento. De 65 a 80, ela é desenvolvida. Acima de 80 é excelente. Então, nós temos 40% das cidades brasileiras de 0 a 50. Por quê? O primeiro eixo que é essencial que as coisas aconteçam é o eixo da eficiência fiscal e da transparência. Ou seja, o gestor público ele tem que ser um produtor de recursos financeiros. Quer dizer, as suas receitas têm que ser maior do que o seu custeio, para que ele possa investir em 4 pilares fundamentais, que é a educação, né? A saúde e bem-estar, a infraestrutura e a mobilidade e o desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Esse último aumenta a riqueza e, como consequência, ele arrecada mais tributos. É o ciclo virtuoso. Então, quando você fala de cidades excelentes, esses 5 pilares, esses 5 eixos têm que funcionar muito bem. Senão, a cidade jamais será excelente. Tem que fazer o dever de casa, presidente. Tem que fazer o dever de casa. Tem que estar preparado para fazer acontecer, né? E o gestor público ele precisa ser cobrado pelo contribuinte. Aliás, esse é um ato cidadão, né? E é importante porque o prêmio Cidades Excelentes, ele vai destacar aqueles bons exemplos que podem ser depois, claro, seguidos por outros municípios, outros gestores. Agora, eu gostaria de perguntar para o senhor, presidente, se o gestor público hoje no Brasil, ele tem, por exemplo, uma visão de longo prazo, ou se ele está preocupado só com a próxima eleição. Eu sei que desde o Instituto da Reeleição, que foi aprovado aqui em Brasília, certo. O prefeito ele senta à mesa, ele recebe lá o cargo de prefeito já pensando nas próximas eleições. O nosso pensamento que esse pensamento, né, esse modelo mental tenha ficado no passado. Ótimo. Quer dizer, essa é a nossa esperança. Que todos os gestores públicos eleitos da última eleição, eles estejam, de fato, preparados para enfrentar desafios e superá-los. Porque o que é gerenciar? É enfrentar e superar desafios. Então, a nossa expectativa é que todas as cidades brasileiras tenham projetos de melhorias estruturais. Então, quer dizer, esse do prefeito chegar, sentar e ficar ali esperando a reeleição, eu tenho, assim, a esperança que esse modelo mental tenha ficado lá no passado. Mas acredito uma coisa muito importante, Rodrigo, que o eleitor hoje ele está um pouco mais atento às promessas e aos resultados das promessas.
Eu acho que ele está participando mais, porque ele está sentindo, né, na pele algumas cidades melhorando e a deles não está melhorando. Então, quer dizer, eu acho que ele tem uma avaliação um pouco diferente. E esse é um dos objetivos principais do Prêmio Cidades Excelentes, que é justamente valorizar esses bons exemplos. Provocar que o gestor público, de fato, faça a diferença e seja premiado, seja reconhecido. Então, quer dizer, é uma provocação positiva, né? É um momento em que você chama e fala assim, olha, você pode receber um prêmio em função daquilo que você, de fato, fez, que melhorou toda a vida dos seus munícipes. E aí, como consequência, aí pode ter a reeleição. Como consequência... Mas não buscando exatamente esse fim, presidente. A reeleição, ela ocorre, por exemplo, tem 48 meses. E depois ele será julgado, claro, né, após 48 meses, naquilo que ele realizou. Se ele seguir, né, estas orientações e buscar, de fato, melhorias estruturais, a reeleição dele fica muito mais simples e muito mais fácil. Porque a oposição perde o diálogo, perde o discurso. Vai criticar o quê? Esse é justamente o caminho. E é isso que a gente está conversando hoje, principalmente sobre o prêmio Cidades Excelentes. E já que a gente conversou, presidente, sobre planejamento, inclusive de curto, médio e principalmente de longo prazo, a gente vai separar esse assunto para falar logo depois do intervalo com o presidente do Instituto Áquila, que está com a gente hoje no Banho de Entrevista, Raimundo Godoy, falando sobre o prêmio Cidades Excelentes. Então é rapidinho, não saia daí, a gente volta em seguida. Estamos de volta com o Banho de Entrevista e hoje falando sobre o prêmio Cidades Excelentes do Grupo Bandeirantes de Comunicação com o Instituto Áquila. A gente tem a honra de receber aqui o presidente do Instituto Áquila, justamente o presidente do Instituto Áquila, Raimundo Godoy, que está com a gente. Presidente, a gente falava no último bloco sobre a necessidade de planejamento, e não só de curto prazo, não só pensando nas próximas eleições, mas de longo prazo. Por exemplo, presidente, ter políticas não apenas de governo, mas políticas de Estado, aquelas que têm realmente, que vão percorrer outras gestões, né? Por que isso é importante para o gestor municipal? Porque é o seguinte, ele tem que pensar sempre em uma década de prosperidade. Então ele encontra seu município em uma situação e ele tem 4 anos e depois ele tem que preparar a cidade para o futuro. Sempre tem que ter uma visão de futuro. Por isso nós sempre falamos de uma década de prosperidade. Então, a gente tem que pensar na cidade em 2030. Como que estará em 2030? E como que estão as cidades, vamos dizer, que são do mesmo porte? O que eu tenho que fazer de diferente para que eu possa ter uma cidade melhor? O importante não é ser maior, nem ser melhor. É ter diferenciais de educação, de saúde e bem-estar, de infraestrutura e desenvolvimento socioeconômico. Eu tenho que ter diferenciais para atrair empresas para o meu negócio. Rodrigo, uma coisa muito importante, nós pesquisamos 90 cidades do exterior e 360 municípios brasileiros por 12 anos. E qual é a conclusão disso tudo? Que a excelência vem do setor público. O setor privado acompanha. As leis, a maneira como governa, a segurança jurídica, as oportunidades que a cidade traz, atrai as boas empresas para o meu negócio. Então, é aí que se observa algumas cidades. Nós falamos de uma, Nome Toque. Nome Toque tem uma feira anual do agronegócio. Ela está perto de quê? De Passo Fundo, está perto de Panambi. Panambi tem grandes empresas. Então, quando você olha, quer dizer, esse eixo do Rio Grande do Sul, são cidades competindo pela excelência. E essa competição que o Prêmio Cidades Excelentes promove, aquela boa competição. Agora, presidente, a gente falava aqui de olhar de longo prazo e também na relação entre o setor público e o setor privado. O senhor falava sobre oportunidades geradas para atrair investimentos e investimentos do setor privado, e inclusive em boas referências do setor público. Agora, de qual maneira, em que maneira o gestor público ele precisa se refletir mais na gestão privada para romper com alguns vícios, buscar mais eficiência? A gestão privada precisa se espelhar mais hoje, a gestão pública precisa se espelhar mais hoje na gestão privada? Hoje no Brasil, sim, mas em alguns países, não. A excelência vem do setor público. Então porque ele dá as normas de comportamento, ele tem as leis,
ele tem toda a infraestrutura necessária para que você coloque sua empresa ali e ela possa imediatamente prosperar. Quer dizer, o empreendedor, o que ele quer? Dentro da tecnologia dele, colocar o seu negócio imediatamente, né, que o seu negócio comece a crescer. E o setor público, o que precisa? Arrecadar mais tributos. Então, o último pilar, que é o desenvolvimento socioeconômico, é aquele que diminui as distâncias entre os munícipes. É que dá oportunidade à pessoa de ter um bom emprego e automaticamente recolhe mais tributos. Então, a gente volta no primeiro, que é a eficiência fiscal e a transparência. Então, o gestor público, o que é transparência do gestor público de um bom prefeito? É a capacidade dele de responder perguntas. Quanto que você entrega esse saneamento básico? Quanto você entrega essa unidade de saúde? Quanto que você entrega essa escola? Quer dizer, que tipo de movimento você está fazendo para melhorar a tecnologia das escolas? Quer dizer, eles têm que estar ali preparados para responder perguntas. E, normalmente, eles não respondem por quê? Porque não têm as informações necessárias para que ele possa dar à cidade as respostas que ela precisa. Então, quer dizer, você pega uma cidade, nós vamos ter instalação de alguma empresa? Como que ele garante que isso possa acontecer? Ele não tem as informações necessárias para que isso possa trabalhar a geração de riquezas. E aí a gente só consegue administrar, presidente, o que a gente conhece. Tem que ter essa informação, tem que estar disponível. E como repassar essa informação no quesito transparência para quem mais interessa, que é para quem está pagando toda essa conta, que sou eu, o senhor, todos os nossos telespectadores e o contribuinte brasileiro. Ele tem que ter um banner de projetos estruturais. Nós trabalhamos em uma prefeitura que ele tinha 60 obras estruturais. E ele tinha aquilo hoje no seu celular. Então, quer dizer, a capacidade de dar respostas e garantir que aquilo vai acontecer é a transparência. Quer dizer, não pode enrolar, né? Hoje isso não é mais nem... enrolar não faz parte mais do cardápio, né? Acho que o Brasil não tem mais tempo para isso. Isso é interessante porque isso é pedagógico para o próprio eleitor, para o próprio contribuinte, que não se deixa mais enrolar tão fácil assim. Aí nós entramos no pilar da educação. É verdade. Que a educação, quer dizer, gera conhecimento. Gerando conhecimento, quer dizer, você tem mais condição de criticar e também de apresentar argumentos, né? Então, quando você fala da pedagogia, entra no pilar da educação, que é estrutural e tem que funcionar também. E o que é pedagógico e muito pedagógico também é justamente o Prêmio Cidades Excelentes, porque o objetivo é dar o exemplo, é valorizar o bom exemplo. Infelizmente, presidente, a gente tem muitos assuntos para tratar, mas o programa está chegando ao fim. Eu só não quero encerrar antes que o senhor dê um recado aos prefeitos que estão nos acompanhando ou para os gestores públicos, aquelas pessoas que querem ingressar para prestar um bom papel, né, e para falar com o nosso telespectador e para aquele gestor público, né? Qual vai ser o papel? E até um convite do senhor para que as pessoas se engajem no Prêmio Cidades Excelentes. Essa iniciativa do Grupo Bandeirantes é uma coisa saudável e de uma nobreza enorme, porque no momento que nós estamos no Brasil, uma iniciativa dessa, de olhar para o futuro e dar um prêmio ao melhor gestor, aquele que de fato está fazendo a diferença, é uma ação extraordinária. E conta com todo o nosso apoio, Rodrigo, e estamos assim à disposição para esclarecer tudo que for necessário para dar condição ao gestor público das 5.570 cidades brasileiras que eles possam participar de maneira sadia e com vontade de ganhar o prêmio. É uma iniciativa muito bacana que vem no momento que o Brasil precisa. Perfeito. Presidente do Instituto Áquila, Raimundo Godoy, quero agradecer a presença aqui no Band Entrevista em Brasília. Eu sei que o senhor está percorrendo o Brasil, divulgando essa excelente alternativa que valoriza cidades e boas gestões, e é o que a gente precisa. Espaço sempre aberto e um bom trabalho nesse desafio. Eu fico muito agradecido, muito lisonjeado com o convite. Rodrigo, foi um prazer estar aqui com você, não só nessa oportunidade, mas em todas aquelas que você julgar importante e útil para divulgar essa iniciativa que digo de uma nobreza única. E com certeza a gente vai voltar a falar sobre esse assunto e você sempre fica muito bem informado aqui no Band Entrevista, que vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua presença e já conto com vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado.